Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 9 de janeiro de 2021. Dicas para mudar seus hábitos, parte 5. Michele Franzoni escreve em seu blog Dicas da Mimi: gente, mudar os hábitos que nos prejudicam não é uma tarefa fácil ou rápida. Eu bem sei disso, mas é possível. O primeiro e principal passo de qualquer mudança é querer mudar, se comprometer e persistir. São anos e anos repetindo o mesmo comportamento no piloto automático enraizados no nosso subconsciente. Não será da noite para o dia que a mudança vai acontecer. Se é uma mudança duradoura que você quer, foque nesse objetivo e persista. Os especialistas indicam que a melhor forma de mudar de hábitos é na verdade substituí-los por hábitos melhores. Se policiar e repeti-los constantemente, exatamente o que diz uma famosa citação de Aristóteles: somos aquilo que fazemos repetidamente. Se em 2020, uma das suas metas é emagrecer, saiba que mudar seus hábitos é essencial, e para te ajudar nessa caminhada, preparei dicas que poderão ser bem úteis nesse processo. Veja abaixo e não se esqueça de me contar o que achou desse post e se ele te ajudou de alguma forma, quero muito saber. Faça anotações a respeito do seu hábito. Identifique o que te faz fazê-lo, quantas vezes isso acontece e o que de bom ele te traz, qual a sua recompensa. Você precisa saber com o que está lidando. Após identificar os hábitos que deseja mudar e os motivos que te levam a ele, é hora de criar um plano de ação. Planeje com cuidado qual o objetivo da mudança e como você vai colocá-la em prática. A melhor forma de eliminar um hábito ruim é substituindo por um novo. Se você quer mudar o hábito de comer doces depois do almoço, substitua-o por uma fruta, ou um doce fit. Fuja de algumas situações que podem comprometer sua consistência, principalmente no começo. Por exemplo, se seu objetivo é parar com o excesso de doces, não vá por um tempo em aniversários infantis. Não espere ter sucesso sempre, haverá deslizes, mas não desanime, comece de onde parou e siga. O sucesso pertence àqueles que não desistem. Comece com um hábito fácil. Ao invés de fazer academia 5 vezes na semana, comece com apenas 3 dias e vá aumentando aos poucos. Não tente mudar vários hábitos de uma vez, isso pode dificultar muito e colocar todo o processo a perder. Depois de trabalhar os vícios e os defeitos, Ney Prieto Pérez, em seu livro Manual Prático do Espírita, aborda as virtudes, citando o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, pergunta 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Segue Ney Prieto Pérez: até parece que, em nossos dias, não se usa mais a palavra virtude. Pouco se comenta, de um modo geral, sobre as virtudes dos homens, antes admiradas e respeitadas, hoje de exemplos tão raros. A impressão que guardamos dos comentários feitos a respeito das virtudes vem possivelmente das educadoras religiosas, na nossa infância, quando pareciam ser qualidades apenas das criaturas santas e angelicais, distantes das nossas próprias possibilidades.
querer ser virtuoso, quando era a imagem do garoto obediente, bem comportado, que não falava nome feio, que não brincava espontaneamente, era a figurinha, coisa ridícula para as crianças de hoje. Quem atualmente valoriza as qualidades virtuosas e as procura incentivar? Bem poucos, podemos dizer, é coisa de antigamente, das cidades pequenas, das famílias tradicionais, já não compatível com os padrões sociais das cidades que muito cresceram, onde poucos se conhecem e todos levam as suas vidas despreocupados com a retidão de caráter, a seriedade profissional, a honestidade, a fidelidade conjugal, a boa educação de princípios. Virtude, no entanto, não é algo tão distante assim do nosso modo de ser. Os dicionários assim a definem: disposição firme e constante para a prática do bem. A virtude, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, nos afirmam os instrutores espirituais. Então, não é assim tão afastada das nossas possibilidades, mesmo que estejamos desacostumados a falar desses valores, ou mais ainda, de cultivá-los em nós mesmos e no nosso meio. Temos, nas virtudes, aqueles padrões de comportamento que um dia chegaremos a vivenciar espontaneamente, sem que para isso nos custe algum esforço. Reagiremos de modo natural, por hábito, com bons sentimentos, sem dificuldades. É preciso compreender que a atitude virtuosa deve estar despida do interesse pessoal, ou das intenções ocultas, praticar o bem pelo próprio bem. Dizem-nos os amigos da espiritualidade sublime: da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem intenção oculta. O Livro dos Espíritos. Pergunta 893. E a maior qualidade que a virtude pode ter é a de ser praticada com a mais desinteressada caridade, o que lhe confere grandioso mérito. Esta foi a crônica do amanhecer de 9 de janeiro de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.